O presidente da Câmara, Arthur Lira, publicou agora há pouco uma mensagem no Twitter. Vamos dar uma olhada. Ele diz o seguinte, que vai instalar a Comissão Mista de Orçamento, chamada aí CMO, na próxima terça-feira, semana que vem. E justifica, precisamos aprovar urgentemente o orçamento. O Brasil precisa de orçamento para combater a pandemia. O que acontece que a gente encerrou o ano de 2020 sem discutir a lei orçamentária anual de 2021. Então, de fato, o Brasil, nesse momento, está sem cada ministério, por exemplo, saber qual é a dotação orçamentária, quanto dinheiro vai ter para quais programas. É disso que está falando Arthur Lira. Então, na semana que vem, já tem instalação de comissão e tem novidade também. Renata Agostini, vem para cá que a gente tem muito papo para bater. Primeiro, a gente vai falar sobre esse cenário de 8 meses até, no máximo, para entregar a reforma tributária. Apesar da euforia do mercado, que está aí bombando, né, a tal da bolha ali de entusiasmo, conversando com gestores de crise que lidam com fundos de investimento, todo mundo achou irreal a proposta. Inclusive porque a reforma tributária é muito mais complexa, mexe com muito mais interesses do que a reforma da Previdência, por exemplo, já que cada município e cada estado costuma defender um modelo que o privilegie, isso sem falar dos setores, indústria, serviços, enfim. É factível 8 meses? Se eles estão achando, né, Dani, que é irreal pensar em 8 meses, ou seja, pensar na aprovação dessa reforma no final do ano, o que eles achavam daquela previsão de, pelo menos, aprovar na Câmara, né, algo da reforma tributária no final do ano, como a gente viu muita gente lá no Congresso falar no final do ano? É uma reforma muito difícil. Inclusive, até agora, a gente não viu todas as etapas da proposta por parte do governo federal, que estava esperando definições na política para mostrar sua mão e tudo que entende que seja necessário nessa modificação da cobrança de impostos. É uma reforma difícil porque a cada passo ela vai mexendo com interesses muito diversos e difusos. Esse inclusive é o argumento do Palácio do Planalto, né, ali integrantes da articulação com quem eu conversei sobre esse assunto e também aliados de Arthur Lira, para dizer que vamos tocar a reforma tributária, mas antes a gente quer encaminhar, por exemplo, a reforma administrativa. Importante colocar aqui, a reforma administrativa, ela também não é nada simples. Ela, de fato, teve um avanço importante, que foi o convencimento do presidente Jair Bolsonaro de que ela deveria ser encaminhada. A gente ficou durante muito tempo ali como uma reforma que o ministro da Economia, Paulo Guedes, desejava, mas Bolsonaro não deixava dar encaminhamento. Isso aconteceu. E há agora uma leitura, que eu ouvi, inclusive, de um ministro do governo Jair Bolsonaro, de que ela tem como resultado dar uma resposta ao mercado e você só compraria uma grande briga, que é com os servidores. Agora, essa briga é grande, tanto que muitas vezes a tentativa de uma reforma como essa naufragou. Não é simples. Agora, a prioridade que está sendo desenhada é essa. Nesse semestre, reforma administrativa, tentar a tal da PEC emergencial junto com o orçamento e deixar a tributária para depois. Dani e Glória. Vamos trazer o Yuri Pita aqui para a conversa também? Oi, Yuri, tudo bem? Boa tarde. Olá, Glória, Dani, boa tarde a quem nos acompanha aqui no 360. E aí, 8 meses, então, para a reforma tributária, o que você acha? Bom, se for para comparar com um parto, já tem um mês a menos, né? Esse é o lado otimista ali, mas é um otimismo bastante natural até de quem está começando a comandar as casas legislativas. É natural que tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira queiram ali demonstrar e traçar um cronograma otimista nesse sentido. A Renata Agostini mostrou aí muito das dificuldades que existem em relação à reforma tributária, porque de fato há uma série de interesses conflitivos. Principalmente, isso eu ouvi de algumas pessoas que se envolveram aí, que estão envolvidas na discussão da reforma tributária no Congresso Nacional. Qual é o problema? Por um lado você tem, e aí é a dificuldade da PEC 45 e da PEC 110, que são as duas emendas que já estão no Congresso Nacional. Você envolve tributos do governo federal, dos estados, o ICMS e o ISS dos municípios. E aí
entram prefeitos ou defendendo ou sendo contrários, entram governadores defendendo ou sendo contrários. Entre os estados há divergência sobre a forma de se unificar o ICMS com um grande IVA, um grande IBS, um imposto sobre bens e serviços. E outra questão, é necessário que alguém deposite muito capital político para fazer uma reforma com essa ambição andar. Será que o Rodrigo Pacheco está disposto a fazer esse papel que até o ano passado era do seu xará Rodrigo Maia? É o que a gente vai descobrir ao longo deste ano. É um desafio difícil, porém existe um clima mais favorável nesse sentido para que, tendo dois chefes de casas legislativas querendo tocar essa pauta.